Pessoal, boa tarde. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a Revolução Russa. É a primeira revolução comunista no século XX, mas é uma aula introdutória. Como aula introdutória, nós podemos dizer para vocês que, além do livro que vocês utilizam, nós vamos ter como bibliografia básica o livro do Eric Hobsbawm, a chamada Era dos Extremos. Ele faz parte, esse livro, de uma série de outros, Era dos Impérios, Era do Capital, Era dos Extremos, cujo o segundo nome aqui é O Breve Século XX, que vai de 1914 a 1991. O que a gente pode dizer sobre isso? O Hobsbawm, ele fala que as transformações econômicas, políticas e sociais de 1914 até a queda do Muro de Berlim em 1990-91 foram transformações tão intensas que em outras eras, 300, 400 anos não poderiam registrar esse tempo. Então ele registra isso como um breve século XX. E nós podemos ver aqui na introdução, eu coloquei para vocês uma charge, na verdade uma gravura sobre o lema da Revolução Russa, que é pão e paz. E aqui nós temos, além de homens, mulheres participando dessa revolução, cujo o fundo da imagem é as fábricas. Então é uma revolução operária. Então, só para lembrar, primeiro, não é uma revolução burguesa. Revoluções burguesas estão ligadas ao século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Inglesa e Americana. Essa é uma revolução operária. Enquanto a revolução burguesa foi a luta da burguesia contra a aristocracia e o antigo regime, essa revolução marca a classe operária em luta contra a burguesia. Então vamos ver? Vamos lá. Primeiro, o texto base, então, A Era dos Extremos, do Hobsbawm, e ele fala para a gente que a Revolução Russa, ela é filha, ela é fruto da Primeira Guerra Mundial. Como assim que ela é filha e fruto da Primeira Guerra Mundial? Vejamos. Primeiro porque ele vai nos lembrar que a Europa ela estava passando por uma série de transformações, e essas transformações mostravam uma nova forma de organização social, política e econômica. O mais interessante disso tudo é perceber que realmente tais transformações estavam ocorrendo. Vamos lembrar, já havia ocorrido as primaveras dos povos, as grandes revoluções burguesas, logo em seguida a tentativa de volta ao poder por monarquias, como na França, mas que foram derrubadas, o surgimento de regimes democráticos, republicanos, o voto universal ou sufrágio universal, a burguesia como classe econômica se consolidando como classe política, uma nova forma de organização da economia, uma nova forma de organização social, as mulheres entrando em cena por vários motivos. Na Primeira Guerra Mundial, elas vão sair, por sua vez, para trabalhar nas fábricas, fazer o serviço que antes era dos homens. Então, a Europa está mudando. E aquela forma de ser da aristocracia não mais é algo que estava tão consolidado, estava desmoronando. Então, o que vai acontecer com isso? O Hobsbawm coloca para a gente algumas questões. Dentre elas, a seguinte. Primeira, quem vai entrar na cena revolucionária são os trabalhadores. Então, façamos um contraponto. Nas revoluções burguesas, a classe revolucionária, Revolução Francesa, Inglesa e Americana, é a burguesia. Na Revolução Russa, a classe revolucionária são os trabalhadores, que nós chamamos também de proletários. Esses trabalhadores, então, eles começam a entrar em choque com a chamada velha economia. Ou seja, os velhos sistemas políticos aristocráticos, absolutistas, de poder centralizado, eles estão caindo em descrédito, e a humanidade, segundo Hobsbawm, estamos baseando a aula no livro dele. Lembremos, ele é um autor marxista, ele faz uma análise pelo viés do marxismo. Então, segundo Hobsbawm, essa humanidade esperava uma alternativa nova. Ou seja, para todos os dilemas que eles estavam vivendo, aguardavam uma alternativa nova. E que alternativa é essa? Segundo ele, a alternativa é passar pelo comunismo. Era inevitável a derrota do capitalismo e o surgimento como uma alternativa de governo comunismo. Ok? Então vamos lá. Diante dessa alternativa, o que nós podemos ver? Primeiro,
Ao olharmos para a teoria clássica, quando eu falo teoria clássica, eu estou falando do Hobsbawm, falando de Marx. Na teoria clássica, havia a ideia de que, primeiro, um país que tinha um poder centralizado, absoluto, né? No caso da Rússia, era um país com esse poder centralizado, era um país com esse poder absoluto e, por sua vez, uma mão de obra majoritariamente camponesa. Se olharmos para esse quadro que está aqui, a Rússia não era nem ainda um país burguês. Então, na teoria clássica, tanto a Inglaterra, quanto a França, quanto os Estados Unidos, eles tiveram uma transição. Saíram de uma organização, principalmente a Inglaterra, feudal, com o poder centralizado nas mãos de um rei, que a mão de obra é toda camponesa, que o poder está dividido, fragmentado no comando administrativo com os senhores feudais, e de repente a burguesia ela rompe com essa ordem, ela muda, ela vai acumulando para si as forças e os meios de produção, e ela faz uma revolução pegando o poder político. Então, a teoria clássica fala que daí o trabalhador explorado faria uma revolução contra a burguesia. Tratando de Rússia, a Rússia ainda estava no sistema feudal. O que nós podemos ver com isso? Então, pela lógica da teoria clássica, primeiro a Rússia deveria fazer uma revolução burguesa, que o poder político passasse para as mãos da burguesia, tal como na França, tal como na Inglaterra. E depois, os operários oprimidos, explorados, expropriados, se organizariam e lutariam contra a burguesia, organizando um novo Estado. Percebam vocês que, se fôssemos olhar teoricamente, a Rússia não poderia fazer uma revolução comunista naquele momento. Por quê? Em suma, em resumo, era um país agrário absolutista. Não havia feito ainda nem sua revolução burguesa. Ok? Continuemos então. E aí, nós vemos uma questão. Como era essa Rússia então? Como estava organizada a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial? Já que para o Hobsbawm, a Revolução Russa é filha da Primeira Guerra. Primeiro, ele fala que a Rússia estava madura para uma revolução social. Em que sentido? Ela estava cansada de uma guerra, ela entrou na Primeira Guerra Mundial, havia tido várias derrotas, né? Também, o regime czarista era um regime que era quase solitário na Europa, muitos países haviam mudado, né? Aquela forma de governar centralizada não era mais majoritária na Europa. Do outro lado, havia uma fragilidade evidenciada no momento em que, quando foram dadas ordens aos soldados, o próprio exército para de obedecer ao czar. Então vai ter um conjunto de fatores que nós estamos apenas vendo na introdução para estudarmos mais adiante. Continuemos. E aí, o que a gente pode ver? Para compreender a posição, então, destacada até esse momento, temos que ver o cenário histórico da Rússia. Como é que a Rússia vai pular de um modelo absolutista e vai chegar, por sua vez, a um modelo, né, comunista. Como que vai ser feito isso? Então, lá no início do século XX, a Rússia ainda era um império com grandes dificuldades e com grandes desigualdades. Você tem uma aristocracia muito rica, uma família real muito rica que comandava a Rússia desde 1613, mas tinha uma massa de camponeses que trabalhavam praticamente para a subsistência e para sustentar o Império Russo. Do outro lado, nós podemos entender que era uma economia pouco industrial, havia poucas indústrias na Rússia. Essas indústrias se localizavam principalmente na cidade de São Petersburgo e na cidade de Moscou. Lembremos da grande modificação feita por Pedro, o czar Pedro, que vai iniciar um processo de modernização da Rússia. Esse processo é muito visto no livro de Tolstói, Ana Karenina. É um caial, dá para ler ao longo do tempo, e eles vão perceber as transformações que estão ocorrendo na Rússia nesse momento.
Outra questão, era um país cuja economia estava organizada na agricultura. Na agricultura. E, em grande parte, né, ainda não tinha uma indústria que comandasse todo o processo econômico e industrial do país. E, por fim, era uma sociedade agrária que mantinham os chamados privilégios e direitos feudais. Então, cada senhor feudal comandava sua região, obedecia o rei, e o servo, apenas servo, fazia a tarefa, né, que estava ali. E isso caracterizava todo um sistema de governo centralizado que nós chamamos de absolutismo. Isso em pleno século XX. E aí? Diante disso, nós podemos perceber o seguinte: a família que vai ficar durante muito tempo e que vai estar presente na Revolução é a família Romanov. Aqui tem uma foto deles. Essa foto é uma foto antes da Revolução. Aqui está o czar Nicolau e as suas filhas, o único filho, né? Lembremos que após a Revolução todos serão mortos de uma forma muito cruel, inclusive a golpe de baioneta, né? As crianças demoraram a morrer porque tinham o corpo coberto por joias escondidas sobre a roupa, já que eles viraram fugitivos desse novo sistema que vai se implantar com a Revolução, ok? E aí, essa família Romanov, a dinastia Romanov, o que nós vamos ver nela? Primeiro, estavam no poder desde 1613. Era uma dinastia longínqua, né? Com um tempo no poder muito maior do que os Tudors na Inglaterra, do que os Stuart, do que os Bourbons, do que os Orleans e Bragança em Portugal. Era uma família muito, muito antiga. Então, estavam acostumados com o poder e com a forma que eram exercidos. Exerciam e possuíam privilégios. Dentre eles, eu citei aqui que eles eram os maiores proprietários de terra do Império Russo. Então, além do poder pessoal, da extensão do poder, eram os maiores proprietários de terra da Rússia. E, para nós podermos caminhar a respeito disso, podemos entender o seguinte: esse governo, o que tinha nesse governo Romanov? Primeiro, a população russa, a maior parte vivia no campo, não tinha acesso à educação formal, escolas, eles sabiam a hora de entrar e de sair do trabalho, dos ciclos de natureza, outono, inverno, primavera, verão. O trabalho deles estava ligado à prática agrícola. Do outro lado, eles cumpriam uma jornada de trabalho extensa, porque não tinha ali, por sua vez, no campo, o relógio, né? O controle do tempo no campo era feito pelo nascer do sol e pelo pôr do sol. Já nas indústrias, na cidade de Moscou e São Petersburgo, um pouco diferente. O controle do relógio, com pequenas paradas para almoço e uma extensa jornada de trabalho, coisa que a Europa não vivia mais, visto que várias transformações, várias revoluções, várias manifestações na Europa, principalmente de operários, né, organizando sindicatos, já haviam conquistado, via parlamento, via congressos em países republicanos, um conjunto de leis que protegia o trabalho desses homens e mulheres nas fábricas, inclusive diminuindo a jornada de trabalho. A Rússia, no século XX, não vivia isso. Depois, o governo russo ainda tinha essas ideias imperialistas muito na cabeça, como também outros países, mas ele não possuía o poderio militar necessário. Então ele vai se embrenhar em várias campanhas militares. Por exemplo, de 1904 a 1905, a Rússia vai ter envolvido numa guerra com o Japão, ela vai perder essa guerra e ela disputava o quê? A região da Manchúria, China e a região da Península Coreana. Perceba que a Rússia quer expandir mais o território, mas ela começa a entrar em atrito com países novatos. O Japão, no mundo capitalista, era uma nação novata. E por aí vai. Vamos. O que podemos perceber no próximo slide aqui colocado é o seguinte: quais foram os resultados, então, dessas guerras para a Rússia? O resultado primeiro foi: os russos perdem a guerra para o Japão, fica uma humilhação interna, além de um gasto muito grande, né? Eles acumulam muitas dívidas, então vão aumentar o trabalho no campo e para os operários, e por fim, vai ampliar as tensões internas, porque vai ampliar a cobrança de imposto e o aumento da exploração de
camponeses e operários. No conjunto disso tudo, nós temos aqui o surgimento das primeiras manifestações dos operários, das primeiras manifestações camponesas, que vão marcar as primeiras contestações do governo absolutista russo, czarista, dos Romanov. Com isso, nós temos a introdução da primeira aula de Império Russo e na próxima aula vamos ver a formação dos partidos políticos e, lógico, a penetração dos ideais comunistas no meio desse cenário que se organiza, ok?